Fala, meus queridos, e aí, boa noite, tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio e hoje eu trago esses três jogos aí para que vocês possam fazer as análises e apostar comigo caso vocês se sintam confortáveis, beleza? Lembrando que aqui no canal eu trago as apostas que eu faço, então se eu tomar o red vocês tomam, se vocês tomarem um green significa que eu também tive o green, beleza? Eu trabalhei no mercado de escanteio há 4 anos de forma profissional e resolvi em 2005 trazer os conteúdos aqui no YouTube. Eu utilizo plataformas premium e free para poder fazer as análises das minhas entradas, só que a maioria das ferramentas que eu utilizo são premium, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Olha, eu vou começar a trabalhar somente às 9h30 da noite nos jogos da Libertadores e da Série B, beleza? Eu vou mostrar para vocês aí o que eu vou fazer em cada aposta e vou abrir a Bet365 para mostrar para vocês aí o que eu vou fazer e tem aposta pré-live. E também tem 2 bilhetinhos aí que eu vou deixar no final do vídeo, então fica comigo até o final para você entender o que eu fiz, o que eu vou fazer também ao vivo, lembrando que as apostas ao vivo é a depender do contexto. Então, às vezes o contexto não acontece, não tem aposta. Isso é normal no trader, nas apostas, chame do que você quiser, trader, aposta, investimento, é tudo a mesma coisa entre aspas, beleza? Até porque se você ficar apostando todo dia igual um maluco, aí já não é mais investimento, você já é um apostador compulsivo. Então vai com calma, reduz a quantidade de apostas que você faz aí no dia para que você possa se tornar um apostador de verdade, beleza? Então vamos lá. Olha, o primeiro jogo que eu vou trabalhar vai ser o do Barcelona Guayaquil versus o River. E eu vou mostrar aí para vocês os números de cada equipe para que vocês possam entender o fundamento aí da minha aposta, beleza? Olha, o Barcelona ele está em terceiro lugar no grupo e ele vai ter que mostrar sua força em casa. Olha só aqui como é que está o grupo B. O Barcelona Guayaquil ele está em terceiro lugar com apenas uma vitória, um empate e uma derrota e o River ainda não perdeu na Libertadores. Lembrando que se o Barcelona ganhar esse jogo e o Independente empatar com o Universitário, o Barcelona ele toma a ponta do grupo e o Barcelona tem total consciência disso, beleza? O River ele está invicto fora de casa, isso aí é um alerta para quem aposta no mercado de gols e também aposta no mercado de vitória. Olha só como é que o River tá parrudo fora de casa. Olha só, nos últimos 9 jogos ele não teve derrota em casa, só empata ou ganha, beleza? E contra equipes fortes, olha só. São Lourenço, Racing, perdeu para o Racing. Até que as equipes aqui não são tão fortes, assim, o mais expressivo aqui é o Independente Del Valle e só. O Ginásio La Plata já foi um time bom. Enfim, olha só, o que eu vou fazer aqui, o que eu tenho aqui nesse jogo. Eu vou confiar no Barcelona para que ele marque aí pelo menos 4 escanteios na partida. Como assim, Rafael? Aqui, ó, a Bet365 ela tem o mercado como a maioria das casas de maior porte, como Superbet, Betano, Bet365. Aqui essas casas elas utilizam os escanteios do time, ou seja, uma quantidade de escanteios para que a equipe possa fazer durante todo o jogo. Então a gente entra pré-live, não precisa ser no Race. Olha só, aqui no Race já é mais arriscado. O Barcelona ele é o azarão mesmo dentro de casa devido ao retrospecto do River, mas o River fazendo um gol ou o Barcelona fazendo um, o Barcelona não vai parar de atacar porque ele precisa aí do resultado. Então, entendendo toda essa mecânica, eu vou fazer uma aposta aqui, ó, mais de 3,5 escanteios para o Barcelona, pagando 1,66, beleza? Eu tô aí interessado em fazer uma unidade e meia da minha banca, só que ainda eu tô gravando o vídeo, não fiz as apostas, mas eu vou fazer também, tá? Olha, o Barcelona, falando aqui ainda sobre o Barcelona, olha a quantidade de escanteios que ele faz em casa, 5, 7. Tudo bem que são adversários com menos expressão, mas olha só, o Independente ele fez 5, no Corinthians ele fez 11, mesmo ganhando de 3-0. Aqui ó, o Muxiruna, que é um time um pouquinho melhor também. O Emelec, aqui ó, ele tem feito aí pelo menos 5 escanteios. Os outros jogos ele não fez porque teve um expulso, ó, Independente Del Valle, o Nacional,
Universitário ele também fez, só que é um time um pouquinho mais fraquinho. Enfim, aqui dá pra gente confiar no Barcelona e eu vou apostar as minhas fichas aí no Barcelona de Guayaquil. Falou? Indo para. Não, vou continuar aqui na Libertadores, depois eu falo sobre o Atlético Paranaense. Mas indo para o Atlético Nacional, ele vai enfrentar aí a equipe do Internacional na Libertadores. E o que, que vai acontecer? Olha só, o Atlético Nacional ele vai jogar contra o Bahia. Aqui no Red Score sempre mostra o próximo jogo, beleza? E o próximo vai ser o Bahia. Então isso aí é um alerta para as equipes. Por quê? Olha só como é que está o grupo aqui. O Atlético Nacional, se ele ganhar do Inter, ele vai a 6 pontos, toma o lugar do Inter e depois ele pode lutar contra o Bahia aí para pelo menos um empate, para ele conseguir segurar o segundo colocado do grupo, beleza? Então é uma tarefa dificílima para o Atlético de Nacional. Não é impossível, beleza? Só que é totalmente compreensível que eles partam para cima do Inter, até porque o Atlético Nacional é uma das equipes que mais marcam os escanteios aí na sua liga. Possui uma média de 5,6 escanteios nos últimos 9 jogos em casa e ele tem sido consistente nos escanteios nos últimos 5 jogos. Então, olha só, olha os últimos 5 jogos do Atlético Nacional. Aqui, até aqui os últimos 7 dá pra gente entender, ó. 5, 5, 4 não marcou mais porque teve um expulso e depois ele só marcou de 6 para cima. Então a média dele aqui, ó, fica sempre em torno de 5 escanteios. Eu não vou mais para baixo aqui, porque não faz muito sentido pegar aí jogos de muito mais aqui, ó, já do ano passado. Então só pegando os jogos aqui desse ano para cá, o 29 de janeiro, olha só a quantidade de escanteio que o Atlético Nacional produz, beleza? Olha, um dos times mais fortes aqui que a gente pode ver, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Boyacá Chicó e América de Cali. São os times aí um pouquinho mais fortes aí, claro que eu estou falando dentro do contexto da liga da equipe, beleza? Claro que se ele pegar um outro time, consequentemente, aí o nível de enfrentamento ele vai ser alterado, mas aqui eu estou me baseando pelo nível de equipe que ele pode ser comparável ao do Inter. Claro que o Inter ele é bem superior a essas equipes aqui, mas é o mais próximo que chega, são estes times aqui, tá? Entendendo todo esse contexto, o Internacional, ele também é uma equipe que tem uma boa quantidade de escanteio fora de casa, entendendo que fora de casa as equipes elas sempre marcam menos escanteios do que o normal, beleza? Olha, apesar de ter poucos ataques perigosos, somente 32, que é a média do Atlético Nacional, a quantidade de finalizações e chutes ela é muito alta. Veja só, 18 finalizações e 6,8 de chutes à baliza. Olha essa média do Atlético Nacional. Então, se você vê lá que o Atlético Nacional não está atacando muito, não fica preocupado porque o pé do Atlético Nacional está na forma, beleza? E agora, falando sobre o Inter ele é uma das 5 equipes que mais marcam escanteios nas últimas 5 partidas do Brasileiro. Se você está interessado em entender melhor como funciona aí os escanteios das equipes do Brasileiro, da América do Sul, faz o acesso aí no meu Instagram, que hoje eu publiquei aí um post explicando quais são as 5 equipes que mais marcaram os escanteios aí nos últimos 5 jogos, tanto da Série B, tanto da Série A. E eu vou fazer mais posts aí sobre o Campeonato Brasileiro, sobre os escanteios, beleza? Olha, então entendendo tudo isso aí, as duas equipes elas possuem média de 9,8 escanteios por jogo, elas duas juntas. Então aqui eu tenho até 2 apostas para que a gente possa fazer aí. Uma é pré-live e uma outra é ao vivo. E o que, que vai acontecer? Eu estou apostando muito as minhas fichas no Atlético Nacional de Medellín para que ele faça pelo menos 5 escanteios na partida. Então eu vou fazer essa aposta aqui, ó. Atlético Nacional de Medellín mais de 4,5 escanteios, pagando 1,72. Basta o Atlético terminar com 5 escanteios que nós ganhamos aí a nossa bet. E a outra aposta vai ser ao vivo, beleza? O que, que vai acontecer aqui? Caso o Atlético ele faça aí os gols e não tenha força para bater essa linha de 5 escanteios, que eu acho difícil ele não bater, mas eu já vou fazer uma cobertura antecipada. O que seria isso? Tá vendo aqui, ó, total de escanteio asiático, tá 9.
Eu não vou entrar nesse 9. Quando o jogo começar, essa linha vai descer para 8,5, 8, 7,5 e 7. Quando chegar a 7, lá para uns 10, 15 minutos aí do primeiro tempo, eu vou apertar o botão no mais de 7 escanteio asiático. Se chegar a 8, eu também não vou entrar, porque eu não estou confortável de pegar a linha do 8. O mais 7, ele é se o Inter sair atrás, muito provavelmente aí o Atlético Nacional vai continuar marcando escanteio e não vai parar de atacar porque ele precisa do resultado. Mas, por outro lado, se ele não atacar o Inter, tem total condições de bater essa linha aí do mais 7 escanteio asiático, beleza? Então aí olha a mecânica da aposta. Tudo tem um entendimento e um contexto, beleza? Olha, indo para o último jogo, que é da Série B, eu vou fazer uma cobertura aí no Atlético Paranaense e o que vai acontecer nesse jogo. Olha, o Atlético Paranaense, ele é um time bem ofensivo, ele caiu, né? Então, o nível de enfrentamento para ele é um pouco menor, só que ele está patinando aí na Série B. Olha qual é a colocação do Atlético Paranaense aqui na Série B. Tá bem complicado, ó. 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas com menos 1 de saldo. É bem complicado aqui, tá bem complicado mesmo a situação do Atlético Paranaense, beleza? Só que isso é bom pra gente que vai apostar nos escanteios, porque o time que está pressionado para fazer gol, para ter resultado, ele é desesperadamente vai pro gol, ataca. Se ele faz o gol ou não, não interessa. O importante é que ele faz os escanteios. Olha só, tem jogos aqui que o Atlético Paranaense fez 18. Claro que isso aqui foi o campeonato regional. Aqui o Atlético Paranaense não fez tantos escanteios porque ele teve um expulso. Eu vi esse jogo, eu estava fazendo uma cobertura aqui contra o Botafogo de São Paulo. Até publiquei esse vídeo falando sobre isso, beleza? Já aqui contra o CRB teve 8 escanteios, 7. Agora, a maioria dos escanteios que ele cobrou foi fora. Olha só, Atlético Paranaense, ó, 9, 6, 8, beleza? Então, o Atlético Paranaense ele é um time aguerrido, ele tem feito bastante escanteios aí. Ele é um time mais forte ofensivamente nos escanteios fora de casa, é verdade. Só que ele tem que mostrar serviço, não tem papo aqui para o Atlético Paranaense, beleza? A média de escanteios do Furacão jogando em casa nos últimos 9 jogos totais, tá? É de 7,5 escanteios. E da Chape é 6,1. A Chape ela marca escanteio bastante e ela é uma equipe consistente. Preste atenção aqui, ó, 5, 5, 6, 6, 5, mesmo ganhando, empatando ou perdendo. Quando eu falo de consistência, pessoal, é justamente isso. Não interessa o resultado que a equipe terminou o jogo, ele sempre tem aí uma faixa de escanteio entre 3 mais ou menos aqui, ó. Então ele sempre está oscilando entre 5 e 8, beleza? É a oscilação. Ele não oscila para menos, só para mais. É difícil achar uma equipe assim. Quando a gente acha, a gente tem que fazer o máximo de apostas nessa equipe, porque ela vai dar o nosso green. Então aqui, ó, tá vendo aqui, é consistente demais, empatando ou perdendo o jogo, beleza? Então isso vai favorecer para que a gente possa pegar aí os escanteios asiáticos da partida. Até porque se uma das equipes estiverem atrás do resultado, a outra vai buscar o resultado causando escanteios na partida, beleza? Então, tá vendo aqui como é que a casa de aposta sobe bastante aqui a linha 10. É até possível que essa linha seja batida. Só que, como a gente aposta de forma profissional, tenta pegar a melhor linha na melhor fechamento da odd, a gente vai esperar esse jogo começar. Quando esse jogo começar aí aos 10 minutos mais ou menos, vai depender da correria do jogo, a gente entra aí no mais 8 asiático, beleza? Eu estou interessado muito nesse jogo aqui, eu acho que esse jogo aqui pode bater aí pelo menos 10 escanteios, então se o jogo ele tiver bastante corrido, eu vou me arriscar a pegar o mais 9 escanteio asiático, ou seja, se tiver 9 é reembolso, 8 ou menos é red, 10 ou mais é green. Só que tem que esperar essa linha aqui do 10.0 descer para 9, beleza? Não é para apostar aqui pré-live, tá show? E se algum time tiver algum expulso, aí, meus amigos, só fica esperando se vai dar o red ou se vai dar o green, porque é o risco que acontece nas apostas esportivas. Normalmente, quando tem expulso, eu não faço mais nada no jogo, beleza? Eu deixo rolar. Se vai dar green, se vai dar red, não importa, beleza? Tem que manter a calma.
Olha, eu não vou fazer aposta aí no jogo do United, porque o United ganhou o jogo lá na casa do Bilbao e muito provavelmente o United vai furar a bola e não vai ter condições de fazer escanteios no jogo. Dito isso, eu só vou ficar nesses três jogos, não vou ficar de olho em nenhum mais jogo do dia 8 e fica aqui o bilhetinho da rodada. Esse bilhetinho aqui é para a noite e esse aqui é durante o dia, beleza? Pegou aí os bilhetes? Se foi muito rápido, dá o pause no vídeo, volta aí para você ver. E se você quiser também, eu vou deixar esses dois bilhetes lá no meu Instagram. Um grande abraço para todo mundo e vamos para cima mais um dia. Fui!